Pantera Negra de 2010. Muito antes de Chadwick Boseman fazer o sinal de Wakanda Forever no cinema e conquistar o mundo, essa animação foi a primeira vez que T'Challa protagonizou sua própria produção fora dos quadrinhos. A série foi uma parceria entre Marvel Knights e o canal BET. A animação adapta fielmente o arco Quem é o Pantera Negra. O visual é exatamente o traço quadradão ganhando vida. Assim como em Mulher-Aranha, a movimentação é limitada, parecendo um gibi digitalizado. A trama é uma história de terror com origem geopolítica. Wakanda não é apenas um pano de fundo, é um personagem. Nós vemos como a nação nunca foi conquistada e como T'Challa precisa lidar com o peso da coroa após a morte de seu pai, T'Chaka. O vilão principal é Ulysses Klaue, o Garra Sônica, que aqui é retratado de forma muito mais assustadora e competente do que foi no cinema. Ele monta uma equipe de supervilões, incluindo o Fanático, o Homem Radioativo e o Batroc, para invadir o Wakanda e saquear o Vibranium. Um dos pontos altos é a trilha sonora e a abertura. A música tema é composta pelo filho de Bob Marley, o que já dá o tom da realeza africana e modernidade que a série buscava. O desenho não tem medo de tocar em feridas coloniais e mostrar a política suja dos governos ocidentais tentando desestabilizar uma nação africana soberana. Pantera Negra é uma obra essencial. Ela provou que a mitologia de Wakanda era rica e complexa o suficiente para sustentar uma franquia sozinha, pavimentando o caminho para o que veríamos no cinema 8 anos depois. Homem de Ferro Extremes de 2010. Essa produção não é um desenho animado comum, ela é uma adaptação literal e animada de uma das histórias mais importantes do Homem de Ferro de todos os tempos, a saga Extremes. Para você ter uma ideia do peso dessa história, foi Extremes que redefiniu Tony Stark para o século XXI. Antes dessa HQ, a origem do Homem de Ferro ainda estava ligada à Guerra do Vietnã ou à Guerra Fria. Foi aqui que a origem foi atualizada para o Oriente Médio, influenciando diretamente o primeiro filme do Homem de Ferro de 2008. O artista Adi Granov, inclusive, foi contratado pela Marvel Studios para desenhar as armaduras dos filmes por causa do trabalho que você vê nessa animação. A trama é um terror tecnológico e biológico. Um terrorista chamado Malen recebe uma dose de um vírus experimental chamado Extremis, que reescreve o DNA humano e o transforma em uma arma viva capaz de cuspir fogo e se regenerar instantaneamente. Quando o Homem de Ferro tenta enfrentá-lo, ele sofre uma derrota humilhante e quase morre. Para vencer, Tony Stark precisa fazer o impensável. Ele usa o vírus Extremis em si mesmo. Isso funde a armadura à sua própria biologia, permitindo que ele controle o traje com a mente e se conecte a qualquer rede de satélites do mundo apenas com um pensamento. É o momento em que o homem e a máquina se tornam um só. Se essa história soa familiar, é porque ela foi a base principal para o filme Homem de Ferro 3. Personagens como a cientista Maya Hansen e o vilão Aldrich Killian saíram diretamente daqui. Mas ao contrário do filme, que tomou muitas liberdades criativas, esta motion comic entrega a versão pura e sombria da história original. Homem de Ferro Extremes é uma peça fundamental para entender a evolução do personagem. Ela marca o ponto exato onde o Tony Stark clássico dos quadrinhos morreu e o Tony Stark moderno, futurista e tecnológico que conhecemos hoje, nasceu. Thor, o Filho de Asgard, de 2011. Essa produção tem uma história de bastidores curiosa. Ela estava pronta desde 2009, logo após Hulk Versus, mas a Marvel decidiu segurar o lançamento por 2 anos inteiros. A estratégia era óbvia, lançar o DVD na mesma semana em que o filme live action chegasse aos cinemas para surfar na onda do hype. Diferente do filme do cinema, que mostra um Thor adulto sendo banido para a Terra, esta animação é uma pré-sequência. Voltamos no tempo para encontrar um Thor adolescente, arrogante e impetuoso, que ainda não é digno de levantar o martelo Mjolnir. Ele é apenas um príncipe mimado que descobre que todas as suas vitórias nos treinos foram armadas pelo pai, Odin, para proteger o ego dele. Decidido a provar seu valor real, Thor foge de Asgard em busca da lendária espada de Surtur. E quem o acompanha nessa jornada? Seu irmão, Loki. O ponto mais fascinante dessa animação é justamente a relação entre os dois. Aqui, Loki não é o vilão trapaceiro que conhecemos. Ele é um irmão leal que usa magia apenas para ajudar a proteger o Thor. Para quem conhece o destino trágico dessa família, assistir essa amizade genuína entre os dois jovens dá um aperto no coração. A animação tem um tom muito mais leve e aventureiro do que a brutalidade de Hulk versus ou o drama de Planeta Hulk. É uma jornada clássica de amadurecimento, quase como um filme de RPG, onde o grupo de heróis, que inclui os 3 guerreiros e a Lady Sif, viaja por reinos de gelo e fogo enfrentando gigantes. Porém, o Filho de Asgard carrega o peso de ser o fim de uma era.
foi o último longa-metragem animado da Marvel produzido pela Lionsgate antes de a Disney assumir o controle total das animações. Enquanto os filmes anteriores miravam no público adolescente e adulto, este aqui desceu um degrau, sendo mais seguro para crianças, o que decepcionou alguns fãs que esperavam ver batalhas vikings sangrentas. Marvel Anime Wolverine de 2011. Se a versão do Homem de Ferro já tinha causado estranheza pelo uso de CGI, aqui a polêmica foi puramente estética. O público ocidental estava acostumado com o Wolverine dos quadrinhos, um homem baixo, peludo, musculoso e com cara de poucos amigos. O Wolverine deste anime, no entanto, foi desenhado para agradar ao gosto japonês. Ele é alto, magro, tem traços finos e ostenta um mullet estiloso. Basicamente, transformaram o Carcaju num galã de anime, o que fez muito fã torcer o nariz na hora. Apesar do visual controverso, o roteiro adapta uma das histórias mais sagradas do personagem, a Saga do Japão. A trama segue Logan tentando resgatar seu grande amor, Mariko Yashida, das garras do pai dela, um líder criminoso que planeja casá-la à força com um vilão. O tom da série é bem mais maduro e sangrento do que qualquer desenho que passava na TV americana naquela época. As lutas de espada são viscerais e o Logan usa suas garras para matar de verdade. A animação também introduz Yukio, a Ronin rebelde que aqui ganha um destaque enorme nas cenas de ação. Embora Marvel Anime Wolverine não seja considerada uma obra-prima, ela serviu como um rascunho de luxo para o filme Wolverine Imortal, que Hugh Jackman estrelaria 2 anos depois, de 2013, abordando exatamente os mesmos temas e vilões. Marvel Anime X-Men de 2011. O anime dos X-Men acertou em cheio ao focar naquilo que a equipe tem de melhor, o drama de grupo. A história começa com um impacto emocional fortíssimo. Vemos a morte da Jean Grey como a Fênix Negra, o que leva a equipe a se separar. Um ano depois, o Ciclope ainda está de luto, depressivo e isolado, até que o professor Xavier convoca todos para uma missão urgente no Japão. Mutantes estão desaparecendo na região de Tohoku. O grande mérito desse roteiro foi dar protagonismo a uma personagem que até então era secundária nos quadrinhos, Hisako Ishiki, a Armadura. Ela é uma estudante japonesa que cria uma armadura de energia psionica gigante ao redor do corpo. Na série, ela serve como os olhos do público, sendo a novata que precisa ser protegida e ensinada pelo Wolverine e pela Tempestade. Os vilões aqui são perturbadores. A equipe enfrenta os U-Men, um grupo de humanos fanáticos que sequestram mutantes não para matá-los, mas para roubar seus órgãos e transplantá-los em si mesmos, buscando ganhar poderes artificiais. É um conceito de body horror que combinou perfeitamente com a estética mais sombria dos animes. Visualmente, a série é deslumbrante. O estúdio Madhouse caprichou nas cenas de ação em equipe, mostrando combos de poderes que raramente víamos nas animações ocidentais. A Tempestade e o Fera, em particular, têm os designs e movimentos mais incríveis. O Deadpool faz uma participação especial no último episódio, aparecendo brevemente para ajudar as pessoas durante a crise final, mas sem falar nada, apenas como um figurante de luxo. Marvel Anime Blade, de 2011. Esta série é frequentemente citada pelos críticos como a melhor das 4 em termos de ação pura. O motivo é simples, o estilo de luta do Blade, focado em espadas, artes marciais e velocidade sobre-humana, e isso casou perfeitamente com a estética exagerada e fluida dos animes japoneses. Se você queria ver sangue jorrando e cabeças voando com estilo, este era o desenho certo. A trama foge do cenário urbano tradicional de Nova York. Aqui, Blade embarca numa viagem sangrenta pelo sudeste asiático. A história começa no Japão, mas passa pelo Vietnã, Filipinas e Indonésia. O objetivo do Blade é caçar Deacon Frost, o vampiro que matou sua mãe. Porém, nesta versão, Frost não é apenas um rebelde, ele é o líder de uma organização global chamada Existence, que está criando subespécies de vampiros geneticamente modificados. Uma mudança interessante em relação aos filmes do Wesley Snipes é a companhia. Blade não está sozinho, ele é acompanhado por Makoto, uma jovem caça-vampiros japonesa criada para o anime, que busca aí vingança pelo pai. Para os fãs do universo compartilhado, o anime entregou o crossover obrigatório. O Wolverine aparece em um dos episódios, ainda com aquele visual de mullet polêmico, para ajudar o Blade em uma missão, consolidando a ideia de que esses 4 animes passavam no mesmo mundo. Thor e Loki, Irmãos de Sangue, de 2011. Esta produção segue o formato de motion comic, ou seja, quadrinhos em movimento. Mas diferente de Mulher-Aranha ou dos X-Men, aqui o estilo visual não é apenas um traço de desenho, é arte pintada. A animação adapta a aclamada série Loki de 2004. O resultado na tela parece uma pintura a óleo ganhando vida, uma estética pesada, realista e épica. A premissa inverte o jogo tradicional.
a história começa com o Loki vencendo. Ele finalmente derrotou o Thor, acorrentou o irmão nas masmorras e assumiu o trono de Asgard como o rei legítimo. Mas, em vez de ser uma aventura de ação, a trama é um estudo psicológico profundo e quase uma peça de teatro shakespeariana. Ao conseguir tudo o que sempre quis, Loki percebe que a coroa é pesada. Ele precisa lidar com a burocracia de governar, com os outros reinos que não o respeitam e principalmente com sua própria mente paranoica. O roteiro humaniza o vilão de uma forma que raramente vemos. Vemos o Loki questionando se ele é realmente mau ou se foi moldado para ser o vilão apenas para que Thor pudesse brilhar como herói. É uma história triste sobre destino, inveja e a relação tóxica entre irmãos. Embora o formato de motion comic ainda seja nichado e tenha uma movimentação limitada, Irmãos de Sangue é amplamente considerada a obra-prima desse estilo. Ela provou que histórias de super-heróis podem ser trágicas, silenciosas e introspectivas, focadas mais em diálogos e expressões faciais do que em explosões de ação. Homem-Aranha Ultimate de 2012. A Disney já era dona da Marvel há alguns anos, mas foi aqui que ela assumiu o controle criativo total das animações, cancelando tudo o que veio antes para lançar um universo novo e conectado. O carro-chefe desse projeto foi Homem-Aranha Ultimate. Essa série estreou com uma missão quase impossível: substituir o espetacular Homem-Aranha, que tinha sido cancelada abruptamente e era amada pelos fãs. Por causa disso, Ultimate enfrentou uma resistência enorme e ódio imediato por parte do público mais velho. A proposta aqui era radicalmente diferente. O Peter Parker não é um herói solitário aprendendo na raça. Ele é recrutado pelo Nick Fury para ser um agente da SHIELD e recebe tecnologia de ponta, incluindo uma moto e um aeroporto-aviões com base. Além disso, ele se torna líder de uma equipe de heróis adolescentes que moram com ele e frequentam a mesma escola: Nova, Tigresa, Branca, Punho de Ferro e Luke Cage. O tom da série foi o ponto mais polêmico. Influenciado pelos sucessos de Deadpool e filmes como Curtindo a Vida Doidado, esse Homem-Aranha quebra a quarta parede o tempo todo. Ele olha para a câmera, congela a cena, conversa com o espectador e usa versões chibi de si mesmo para explicar situações. Era um humor frenético, feito sob medida para a geração YouTube e para vender brinquedos. Apesar das críticas iniciais sobre o humor exagerado, a série tem méritos gigantescos. Ela foi escrita pelo criador da Arlequina e pelo também criador do Miles Morales. E falando em legado, Homem-Aranha Ultimate foi pioneira em conceitos que hoje são febre mundial. Foi aqui que vimos o primeiro Aranha-verso animado. Anos antes do filme vencedor do Oscar, essa série mostrou Peter viajando entre dimensões e encontrando o Homem-Aranha no ar, o Porco-Aranha, o Homem-Aranha de 2099 e, claro, Miles Morales. Foi a primeira vez que Miles apareceu em uma animação. A série também teve um episódio lendário focado no Deadpool, onde o mercenário acusa o Homem-Aranha de roubar o truque dele de falar com a câmera. Com 4 temporadas longas e 104 episódios, Homem-Aranha Ultimate se tornou a série mais longa do Teioso na história. Ela cumpriu seu papel de apresentar o universo Marvel expandido para uma nova geração de crianças, servindo como fundação para o universo compartilhado que incluiria Vingadores Unidos e Hulk e os agentes de Smash. Surpreendentes X-Men Perigosos de 2012. Essa produção é uma sequência direta da motion comic anterior. Se na primeira parte vimos a equipe lidando com a cura mutante, aqui o inimigo está dentro de casa. E literalmente. A premissa é um clássico da ficção científica misturando com o drama mutante. E se a sala de perigo, o local onde os X-Men treinam há anos, ganhasse vida? A resposta é a criação da vilã Perigo. A inteligência artificial da sala de treinamento atinge a ciência, cria um corpo robótico feminino e decide matar os X-Men, pois se sente escravizada e abusada por todos aqueles anos de combates simulados. O roteiro brilha ao colocar o Professor Xavier na berlinda. Descobrimos que o Professor Xavier sabia que a sala de perigo tinha se tornado consciente há muito tempo, mas ignorou completamente esse fato e manteve ela presa para continuar treinando seus alunos. Isso gera um conflito moral pesadíssimo entre ele e a equipe, especialmente com o Ciclope, que se sente traído pela figura paterna que tanto respeitava. É um dos momentos que começam a manchar a reputação de santo do Professor Xavier. Visualmente, a produção mantém o estilo de motion comic. A arte original é recortada e animada digitalmente. Embora a movimentação ainda seja um pouco rígida, parecendo ali marionetes digitais, o visual é idêntico ao dos quadrinhos, o que agrada os fãs. Além da ação interna na Mansão X, a história leva a equipe para Genosha, a ilha de mutantes destruída, onde eles enfrentam sentinelas selvagens controlados pela nova vilã.
Surpreendentes X-Men Destroçados, de 2012. Se o capítulo anterior, Perigoso, foi sobre um inimigo físico dentro da mansão, Destroçados é um ataque psicológico brutal. Esta é a história que desconstrói os X-Men de dentro para fora. A trama gira em torno do retorno do Clube do Inferno, mas não da maneira clássica que vimos nos desenhos dos anos 90. Aqui, eles não querem apenas derrotar os heróis, mas eles querem quebrá-los mentalmente. O roteiro é um pesadelo psicológico brilhante. Cassandra Nova, a irmã gêmea maligna do Professor Xavier, lidera o ataque manipulando as maiores inseguranças de cada membro da equipe. Vemos o Wolverine, o maior guerreiro da Marvel, regredir mentalmente a uma criança assustada que chora pelos cantos. Vemos o Fera perder toda a sua inteligência e virar um animal selvagem que caça os próprios amigos. Mas, com certeza, o arco mais cruel é o da Kitty Pryde. Ela é levada a acreditar que teve um filho com Colossus e que o bebê foi roubado, uma alucinação tão forte que a faz questionar a realidade. E no centro de tudo isso está a dúvida eterna. De que lado está Emma Frost? A Rainha Branca parece trair a equipe novamente para se juntar ao Clube do Inferno, criando uma tensão insuportável entre ela e o Ciclope. A crítica da época notou uma evolução técnica aqui. A movimentação está um pouco mais fluida e a dublagem mais intensa do que nos capítulos anteriores, o que era necessário para assegurar uma trama baseada quase inteiramente em diálogos e tortura emocional, e não apenas em socos e raios. Surpreendentes X-Men Imparáveis de 2012. Depois de passarem por curas mutantes, inteligências artificiais assassinas e torturas psicológicas, a equipe enfrenta aqui a sua maior ameaça, uma viagem espacial só de ida. A diretora da SWORD recruta os X-Men para impedir que o planeta alienígena Grimamundo destrua a Terra. O motivo do conflito é uma profecia. Os alienígenas do Grimamundo acreditam que um mutante da Terra será o responsável pela destruição do planeta deles. E esse mutante é o Colossus. Se nos arcos anteriores ele foi ressuscitado, aqui ele é o destruidor de mundos. O roteiro de Joss Whedon atinge seu pico de genialidade e drama aqui. Ele mistura conceitos absurdos de quadrinhos, como dragões espaciais e alienígenas verdes, com emoções humanas devastadoras. A grande arma que os vilões disparam contra a Terra não é um raio laser, mas uma bala gigante. Sim, uma bala de um tamanho de uma cidade, viajando em velocidade absurda para perfurar o planeta. Isso leva ao momento mais icônico de toda essa fase, protagonizado por Kitty Pryde. Ela se lança ao espaço e usa seus poderes de intangibilidade para atravessar a bala gigante por dentro, na tentativa de fazê-la passar através da Terra sem tocar em nada. O sacrifício dela é um dos finais mais tristes e belos da história dos X-Men. Este lançamento encerra uma era. A adaptação completa de Surpreendentes X-Men, Superdotados, Perigosos, Destroçados e Imparáveis é, até hoje, a única forma de assistir essa fase lendária fora das páginas das HQs. Para muitos fãs, essa é a versão definitiva da equipe. O Ciclope como um líder militar brilhante, a Emma Frost complexa, o Fera como a bússola moral e a Kitty Pryde como o verdadeiro coração do time. Vingadores Unidos, de 2013. Se os super-heróis mais poderosos da Terra foi a carta de amor aos quadrinhos clássicos, essa nova série foi a carta de amor ao universo cinematográfico. A Disney cancelou a antecessora justamente para lançar este desenho, que visualmente e tematicamente era idêntico ao filme de 2012 que tinha acabado de quebrar recordes de bilheteria. A premissa é direta. Os Vingadores se reúnem novamente após o Capitão América ser alvo do Caveira Vermelha. A formação da equipe é quase uma cópia do filme. Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. A única adição e talvez o grande coração da série é o Falcão. Aqui, o Sam Wilson é um novato. Ele é um agente jovem da SHIELD e fã dos heróis, que traz uma tecnologia de asas holográficas. É através dele que somos reintroduzidos a esse mundo. O visual da série foi um salto tecnológico, produzida pelo coletivo Man of Action, os mesmos criadores de Ben 10. A animação usava um sombreamento digital avançado que tentava imitar o CGI, dando aos personagens um aspecto mais volumoso e realista, bem diferente do traço 2D da série anterior. No entanto, Vingadores Unidos enfrentou uma batalha dura com os fãs. O roteiro era muito mais episódico e focado em humor e ação rápida, abandonando as tramas longas e complexas. O tom era claramente voltado para um público mais jovem, com o Gavião Arqueiro agindo como um alívio cômico o tempo todo. Mas a série teve seus méritos e evoluiu muito. Ela durou 5 temporadas, mais que o dobro da anterior, e com o tempo adaptou os arcos pesados.
A segunda temporada trouxe o próprio Thanos e as Joias do Infinito. A terceira, renomeada para Revolução Ultron, adaptou a Guerra Civil dos Super-Heróis. E a quarta temporada, Guerras Secretas, trouxe o Pantera Negra e a Capitã Marvel para o centro da ação, preparando o terreno para os filmes que viriam a seguir. No fim das contas, Vingadores Unidos cumpriu sua missão com louvor, manteve a marca Vingadores viva e relevante na TV para uma geração de crianças que cresceu vendo os filmes, criando um universo compartilhado animado que duraria até o final da década. Hulk e os Agentes de Smash, de 2013. Se o Homem-Aranha era a comédia e os Vingadores eram a ação blockbuster, essa série tentou ser algo que ninguém pediu, um reality show. A premissa é que Rick Jones, o melhor amigo do Hulk, decide filmar a vida do gigante Esmeralda para provar ao mundo que ele é um herói e não um monstro. O resultado é bizarro. Temos o Hulk, o ser mais poderoso da Terra, falando com a câmera em depoimentos estilo confessionário do Big Brother, reclamando da convivência na casa. A equipe reunida aqui é, em teoria, a mais poderosa já vista. Além do Hulk original, temos a Mulher Hulk, o Hulk Vermelho, o Bomba A e Scar, o filho do Hulk que veio de um futuro apocalíptico. Todos moram juntos numa base vulcânica chamada A Vista. A série enfrentou críticas pesadas desde o primeiro dia. O roteiro apostou muito no humor infantil. Ver o Hulk preocupado com a audiência do programa na internet, ou o General Ross sendo o rabugento da casa, transformou personagens trágicos em caricaturas de sitcom. Porém, a série tem seus defensores. Ela foi a única produção a dar destaque massivo para personagens que o cinema ignorava na época. A maioria das pessoas odiaram o formato reality show, mas amaram ver o Motoqueiro Fantasma, o Doutor Estranho e até o Galactus interagindo com esse núcleo gama. Um ponto alto inegável foi a introdução do Dinossauro Demônio como o bichinho de estimação da equipe. Ver um T-Rex vermelho gigante agindo como um cachorro trouxe um carisma que salvou muitos episódios ruins. A série durou 2 temporadas, e apesar de ser considerada a mais fraca das 3 irmãs do Disney Plus, ela cumpriu o papel de expandir o universo. O final da série, com o arco Planeta Monstro, uniu os agentes de Smash com os Vingadores e o Homem-Aranha numa batalha contra a inteligência suprema Kree, provando que mesmo com roteiros duvidosos, a Marvel estava comprometida em manter tudo conectado. Homem de Ferro, a batalha contra Ezequiel Stane, 2013. Este filme funciona como uma sequência do anime do Homem de Ferro, mantendo o mesmo estilo visual, mas com uma história independente mais sombria. A trama começa com Tony Stark lançando um novo satélite de segurança chamado Howard, até que a cerimônia é atacada por uma nova ameaça biotecnológica. O vilão aqui é Ezequiel Stane, filho do Monge de Ferro. Mas, diferente do pai, que usava uma armadura gigante, Ezequiel utiliza uma tecnologia orgânica assustadora chamada Technovore, que consome máquinas e carne para evoluir. Durante o ataque, o máquina de combate aparentemente morre e Tony Stark é incriminado pelo desastre. O ponto alto dessa animação para os fãs foi transformar a história em um filme de fugitivo. Caçado pela SHIELD, Tony precisa limpar seu nome enquanto é perseguido por seus próprios colegas Vingadores, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Mas o momento que realmente fez esse DVD valer a pena foi uma participação especial inusitada. Enquanto foge, o Homem de Ferro cruza o caminho do Justiceiro. Ver o Tony Stark discutindo com o Frank Castle e seus métodos brutais gerou uma das melhores dinâmicas do filme, algo que nunca tínhamos visto no cinema. O Justiceiro aqui é dublado por Norman Reedus, que trouxe um peso extra ao personagem. Visualmente, o filme sofre do mesmo problema da série anterior. Cenários desenhados à mão lindíssimos misturados com armaduras em CGI que parecem deslocadas. Além disso, o roteiro tenta ser excessivamente filosófico com o vilão Ezequiel Stane, fazendo monólogos longos e confusos sobre a evolução humana, o que deixa o ritmo da animação arrastado em vários momentos. Homem de Ferro e Hulk, Super-Heróis Unidos, de 2013. Este filme foi a estreia de um novo estilo visual chamado 2,5D. A ideia do estúdio, Brian Zhu, era criar modelos 3D em computação gráfica, mas aplicar texturas e sombras que fizessem parecer um desenho 2D feito à mão. Na teoria, era para ser um gibi vivo. Na prática, o resultado dividiu opiniões, com muita gente achando que parecia uma cutscene de videogame, onde os personagens se moviam de forma meio robótica e sem expressões faciais fluídas. A premissa, no entanto, era pura diversão de sábado de manhã. A história tenta capitalizar a química explosiva entre Tony Stark e Bruce Banner que vimos no filme Vingadores de 2012. Mas aqui, o foco é a ação ininterrupta. 2 cientistas da Hydra tentam criar uma fonte de energia infinita usando o reator Ark do Homem de Ferro e a energia gama do Hulk.
Como é de se esperar, o experimento dá errado e cria uma entidade de pura eletricidade chamada Zex. Zex é um vilão clássico dos quadrinhos do Hulk, mas aqui ele ganha uma origem tecnológica. O problema é que ele é um vilão que se alimenta de energia, e o Homem de Ferro é basicamente uma bateria voadora. Isso força a dupla a ser criativa. O Hulk precisa usar uma armadura Stark gigante, a Hulkbuster, enquanto Tony tenta não ser sugado até a morte. O filme é marcado pelo diálogo incessante. O roteiro tenta simular o estilo de briga de amigos, com o Homem de Ferro soltando piadas a cada 5 segundos e o Hulk retrucando com frases completas. Além dos Axe e do Abominável, o filme joga na tela os Wendigos, monstros das neves que aparecem numa sequência de luta em um cemitério, o que pareceu um pouco aleatório, mas serviu para aumentar a contagem de socos. Apesar das críticas pesadas sobre a animação dura e o roteiro simples, Super-Heróis Unidos funcionou bem o suficiente com o público infantil para garantir uma sequência no ano seguinte, desta vez unindo o Homem de Ferro com o Capitão América. Phineas e Ferb, Missão Marvel de 2013. O universo da animação parou para ver algo que parecia impossível até aquele momento. O primeiro crossover oficial entre a Disney e a Marvel desde a aquisição bilionária de 2009. Estamos falando de Phineas e Ferb Missão Marvel. Este especial de 40 minutos não foi apenas um episódio comum, foi um evento televisivo massivo. A premissa é pura diversão caótica. Enquanto Phineas e Ferb estão surfando em asteroides no espaço, uma das invenções do Dr. Doofenshmirtz, o sagador de poderes Inator, ricocheteia na estação espacial dos meninos e acerta em cheio Nova York. O resultado, 4 dos maiores heróis da Terra, Homem de Ferro, Thor, Hulk e Homem-Aranha, perderam seus poderes instantaneamente. Sem habilidades e perseguidos pelos vilões, eles rastreiam a fonte do raio e batem na porta do quintal dos meninos. O que faz esse especial brilhar é como eles misturam o humor de Phineas e Ferb com a ação da Marvel. Ver o Thor irritado porque perdeu seu martelo e tendo que lidar com a Candace é impagável. Do outro lado, temos os vilões da Marvel, Caveira Vermelha, Venom, MODOK e Chicote Negro, tentando se aliar ao Dr. Doofenshmirtz. A piada recorrente é que os vilões da Marvel são maus de verdade, enquanto o Dr. Doofenshmirtz é apenas um malvado incompetente que irrita o Caveira Vermelha com suas invenções bobas. Os heróis foram desenhados no estilo geométrico de Phineas e Ferb. O clímax do episódio envolve uma confusão clássica onde os poderes dos heróis são devolvidos, mas trocados. Ver o Thor tentando se balançar com as teias e o Hulk com a tecnologia Stark rendeu cenas de ação criativas e hilárias. Missão Marvel provou que a Disney não tem medo de misturar suas marcas e que o humor leve pode coexistir com os super-heróis, pavimentando o caminho para futuras colaborações. Lego Marvel Super-Heróis Sobrecarga Máxima de 2013. Em parceria com a Lego, eles lançaram uma das produções mais divertidas e caóticas do ano, Lego Marvel Super-Heróis Sobrecarga Máxima. Este lançamento tem um formato curioso. Originalmente, ele saiu como uma websérie de 5 episódios curtos na internet e na Netflix, que juntos formam um especial de 22 minutos. A ideia era clara, pegar o hype gigantesco dos filmes do MCU e traduzi-lo para o humor pastelão e irreverente dos bloquinhos de montar. A trama gira em torno do Loki, que está cansado de perder, mas ele descobre uma nova fonte de poder nas neves de Norinheim, as Norfrosts, bolas de neve mágicas que, quando jogadas em um vilão, causam uma sobrecarga de poder. Basicamente, ele turbina os inimigos clássicos. O que acontece é uma sequência de batalhas hilárias. Vemos o Dr. Octopus invadindo a base da SHIELD, o Venom aterrorizando o Homem-Aranha e o Mandarim atacando a mansão de Tony Stark. Mas o charme aqui não é a luta, e sim a comédia. O roteiro brinca o tempo todo com os clichês da própria Marvel. O Homem-Aranha passa o desenho inteiro reclamando que ninguém o respeita e que ele tem que ir andando para casa porque não tem dinheiro para o táxi. O Mandarim não é o terrorista assustador, é uma caricatura que pilota um helicóptero enquanto tenta destruir a casa de praia de Tony. Um dos pontos altos é a participação de personagens que raramente vemos juntos nas telas. Temos Wolverine, Punho de Ferro e Falcão lutando lado a lado com os Vingadores principais. E claro, a assinatura clássica da Lego, que é a comédia física. Ver o Hulk tentando não quebrar tudo o que toca ou o Thor tratando o Mjolnir como um brinquedo é impagável. Sobrecarga Máxima foi um sucesso tão grande entre as crianças que abriu as portas para uma franquia inteira de animações Lego Marvel nos anos seguintes. Inumanos de 2013. Se você só conhece os Inumanos pela série de TV fracassada de 2017 ou pela participação rápida do Raio Negro em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, essa animação é a chance de entender por que eles são tão respeitados nos quadrinhos. A produção adapta a lendária minissérie de 1998 que ganhou o prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos.
Diferente das aventuras coloridas dos Vingadores, esta é uma trama política densa, sombria e quase shakespeariana. A história foca na família real de Attilan, uma sociedade de seres geneticamente modificados que vivem isolados da humanidade. O protagonista silencioso é o Raio Negro, cuja voz pode destruir cidades inteiras, o que obriga a nunca emitir um som. Ele governa ao lado de sua esposa Medusa, que fala por ele e usa seus cabelos prênseis como arma. O conflito começa quando Attilan, que está escondida, é descoberta por humanos. Mercenários e governos começam a cercar a cidade, vendo os inumanos como ameaças ou armas biológicas. Enquanto isso, dentro dos muros do palácio, o irmão louco do rei, Máximos, inicia um golpe de estado, manipulando a população contra a própria família. O visual é o grande destaque. A arte de Jay Lee é gótica, realista e cheia de sombras, o que dá um tom de nobreza decadente aos personagens. O formato de motion comic, que muitas vezes parece travado, funcionou muito bem aqui, pois a história depende mais de diálogos tensos e poses majestosas do que cenas de ação. Essa animação serviu para testar a popularidade desses personagens antes de colocá-los na TV. E embora seja uma produção nichada, Inumanos é frequentemente citada como a melhor adaptação que essa equipe já teve fora das páginas das HQs. Wolverine, Origem de 2013. Depois de décadas de mistério sobre o passado de seu personagem mais famoso, eles adaptaram a minissérie reveladora Wolverine Origem. Essa produção segue o formato de motion comic, onde a arte original do gibi é digitalizada e animada. Mas aqui, o peso da história é diferente. Por quase 30 anos, a Marvel proibiu os roteiristas de contarem a verdadeira origem do Wolverine, preferindo manter o mistério. Quando essa história finalmente saiu em 2001, foi um terremoto editorial. Ver isso animado em 2013 foi a chance de muitos fãs experimentarem essa tragédia na tela. A história nos leva para o Canadá do século XIX, onde conhecemos um garoto rico, doente e frágil chamado James Howlett. É um choque ver que a máquina de matar que conhecemos começou com uma criança alérgica e assustada que precisava de cuidados constantes. A história é um drama vitoriano pesado. James vive numa mansão isolada com seu pai severo e sua mãe traumatizada. Seus únicos companheiros são uma órfã ruiva chamada Rose e o filho do caseiro, um garoto cruel apelidado de Cão. O que começa como uma amizade infantil se transforma numa espiral de inveja, alcoolismo e violência doméstica. O clímax emocional acontece numa noite chuvosa que muda tudo. Após uma tragédia, o estresse faz com que as mutações de James despertem pela primeira vez, mas não são garras de metal que saem de suas mãos, são garras de osso. O horror e a dor dessa cena são capturados perfeitamente pela arte pintada que o desenho preserva. Após o incidente, James e Rose fogem para as montanhas, vivendo em uma colônia de mineiros. É lá que James morre e o Logan nasce. Vemos ele endurecer, caçar com lobos e se tornar um homem brutal, enquanto tenta reprimir seus sentimentos por Rose. E para quem assistiu o filme X-Men Origins Wolverine de 2009, essa animação é um prato cheio. O filme condensou toda essa história rica em apenas 5 minutos. Aqui temos o tempo necessário para entender a dor de Logan e o motivo pelo qual ele escolheu esquecer seu passado. O final da história é sem dúvida um dos finais mais tristes da Marvel, explicando por que o Wolverine tem tanto medo de se permitir ser feliz. Embora o estilo de animação motion comic continue com movimentos limitados, que podem incomodar, a força do roteiro e a beleza das ilustrações fazem desta obra um documento histórico para entender o homem por trás da arma. Ultimate Wolverine vs Hulk, de 2013. A premissa é simples e brutal. No universo Ultimate, o Hulk não é um herói incompreendido, ele é um assassino em massa condenado à morte. Após fingir a execução de Bruce Banner, Nick Fury descobre que o gigante está vivo e vivendo como um deus no Tibete. A solução é enviar a única pessoa capaz de matá-lo, o Wolverine. O encontro entre os dois gera uma das imagens mais icônicas e perturbadoras da Marvel moderna. Logo no primeiro confronto, o Hulk não apenas vence, ele rasga o Wolverine ao meio, literalmente. O Logan passa boa parte da história com um torso rastejante tentando encontrar suas pernas, que foram jogadas no topo de uma montanha a quilômetros de distância. Além da violência gráfica, a trama se destaca pelos diálogos afiados. O roteiro explora o lado filosófico do Hulk, que aqui é inteligente, vegano e líder de um harém de mulheres locais que o adoram. A animação também introduz a versão Ultimate da mulher Hulk, Betty Ross. Diferente da advogada divertida do universo clássico, esta versão é uma Hulk viciada em soro de super soldado que entra na briga para complicar ainda mais a situação.
Visualmente, o estilo de motion comic funcionou muito bem. A dublagem original trouxe nomes de peso do cenário da animação canadense, mantendo a continuidade com outras produções da Marvel Knights. Ultimate Wolverine vs Hulk é uma obra que resume bem o espírito da linha Ultimate dos anos 2000, cínica, exagerada e sem medo de chocar.